O Senhor continue lhe usando, meu bispo. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Saúde a Igreja de Cristo com a paz do Senhor, amém. Quantos estão felizes com Jesus, diga glória a Deus. O Senhor está em nosso meio. Nessa tarde, o nosso querido apóstolo não está presente, porque ele está em atividade, junto com o nosso pastor Manuel, pastor Felipe, evangelista Júnior, estão em atividade na cidade de Igaraçu. Por essa razão que o nosso apóstolo não está presente, e também a nossa querida apóstola, ela não pôde estar entre nós adorando ao Senhor nessa tarde, amém? A nossa apóstola também não pôde estar presente em nosso meio. Que você continue orando, intercedendo pelos nossos pastores, homens e mulheres de Deus que o Senhor tem levantado nessa casa para nos abençoar. Meus amados, eu tenho uma palavra de Deus para o vosso coração nessa tarde. Eu sei que você veio a esta casa com uma perspectiva de adoração. Você veio adorar ao Senhor. Quando a gente chega nessa casa, o nosso único objetivo é prestar o nosso culto ao nosso Deus, rasgando a nossa alma, rasgando o nosso coração e nos enchendo do Senhor. Você vem à casa de Deus porque você tem sede dele. É a sede por Deus que me faz estar aqui. Esse ambiente foi separado para cultuar. Esse ambiente foi separado para darmos o nosso melhor ao Senhor. O templo não foi separado para batermos papo, o templo não foi separado para conversarmos com alguém ou rever os amigos, não. O templo foi separado para a gente adorar. Aqui é uma casa de adoração. Então que você fique à vontade para adorar Ele. Aqui você tem liberdade de dar glória, aqui você tem liberdade de dar aleluia, aqui você tem liberdade de falar em línguas estranhas, aqui você tem liberdade de colocar a cadeira na cabeça e sair correndo, porque você está na casa do seu Pai, amém? Você está na casa do seu Pai. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26 da palavra do Senhor. Versículo de número 1. Estávamos agora pela manhã pregando lá na cidade de Igaraçu, na igreja Novo Tempo. Estava eu e meu querido filho, o evangelista Jonathan, e a gente veio direto aqui para o templo adorar o Senhor. Gênesis capítulo de número 26 da palavra do Senhor, versículo de número 1 em diante. Você pode se pôr sobre os seus pés. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo de número 1. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar, lhe mostrar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei, porque você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Repita comigo: Isaque, pois,
ficou em Gerar. Repita mais uma vez: Isaque, pois, ficou em Gerar. Soberano e eterno Deus, ó grande Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, queremos te louvar, ó Pai querido, e te agradecer por esta tarde maravilhosa e especial. É sempre bom, ó Pai amado, estar em sua casa te adorando. É sempre bom, ó Pai, estar em sua casa abrindo o nosso coração, rasgando a nossa alma para te dar um culto, Senhor. Procuramos, claro, evidentemente, dar um culto ao Senhor perfeito, mas como somos imperfeitos, muitas vezes, ó Pai amado, não alcançamos a perfeição na nossa adoração. E por essa razão, ó Pai, perdoa-nos, ó Pai, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades. A Bíblia diz, ó Pai, que nós pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, que nós pecamos por obras, e nós queremos pedir ao Senhor que nos perdoe nessa tarde, e que o Senhor, ó Pai amado, venha operar e trabalhar em nosso meio. Fala conosco através da Tua palavra, porque nós queremos ouvir a Sua voz. Para a gente, ó Pai amado, é preciosíssimo ouvir a Sua voz bradando ao nosso coração. Pai, da mesma forma que o Senhor trabalhou em Garaçu, derramando da Sua presença e do Seu Espírito Santo, eu também, ó Pai amado, nessa tarde dependo da presença do Espírito Santo para pregar a Sua palavra. Sem Ele eu não sou absolutamente nada. Não dá, ó Pai querido, para pregar a Tua palavra sem a Tua graça, sem a Tua glória, sem o Teu poder, sem a Sua unção, sem o fogo do Teu Espírito Santo, ó Pai amado, ardendo no meu peito, no meu coração, na minha vida. Ô Espírito Santo, usa-me nesta tarde. Ô Espírito Santo, fala com a igreja nessa tarde. Ô Espírito Santo, tenha liberdade para operar em nosso meio nessa tarde. Espírito Santo, a casa é sua. Espírito Santo, o povo é seu. Espírito Santo, a igreja é sua. Ô Espírito Santo, se o Senhor quiser batizar, batiza. Se quiser renovar, renova. Se quiser liberar dons espirituais para a sua igreja, libera dons espirituais nessa noite, nessa tarde, para a sua igreja. Espírito Santo, fique à vontade entre nós. Eu quero dizer nessa tarde, Espírito Santo, que Tu és bem-vindo neste púlpito, és bem-vindo nessa casa, Tu és bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Vem sobre nós de forma gloriosa e poderosa. Quem quer que o Espírito Santo venha sobre nós nessa tarde, levante a mão para o céu, abra a boca, dê glória ao nome do Senhor, exalte a esse Deus. Aleluia. A igreja pode sentar. Meus amados e queridos irmãos, o texto bíblico, o qual nós acabamos de ler, é um texto extraordinário. Durante essa semana, Deus falou ao meu coração através desse texto. Isaque, ele foi um homem muito abençoado por Deus, porque Isaque, ele nasceu em um lar em que toda a casa, toda a família temia a Deus e tinha um coração voltado para o Senhor. É mais fácil você ter paixão por Deus quando você cresce e nasce dentro de uma casa onde o seu pai ama a Deus, onde a sua mãe ama a Deus, onde os servos e criados do seu pai são inclinados para o Senhor. Isaque, ele sabe que nasceu de um milagre e de muita perseverança na oração de Isaque, de Abraão e Sara. Isaque, ele herdou de Abraão a fé. Abraão, como grande discipulador de Isaque, passa para ele todos os pormenores da sua caminhada. Isso era comum naquela época.
os pais conversarem com os filhos e mostrar para os filhos por onde ele passou durante toda a sua caminhada e até onde ele chegou. Isaac sabia que a origem do seu pai é uma origem idólatra, porque Terá, o pai de Abraão, era fabricador de deuses. Isaac sabe disso, que o seu avô tinha uma inclinação para os deuses. Porém, mesmo Terá tendo essa inclinação para os deuses, Abraão não. Abraão tinha um coração inclinado para o Deus dos céus. Então, Isaac sabe que a sua raiz da casa do seu pai, do seu avô, é uma raiz idólatra, mas que Deus arrancou Abraão da idolatria. E quando Deus arranca Abraão da idolatria, Deus fala com Abraão para que ele fosse fiel e servisse somente a ele. Então, Isaac, ele tem um caminho para trilhar, e o caminho que Isaac ele vai trilhar é o caminho da fé, o caminho que o seu pai trilhou. Isaac não quer caminhar num outro caminho. Isaac quer pisar justamente onde Abraão pisou. Isaac quer caminhar justamente onde Abraão caminhou. Ele herdou isso de Abraão. Ele herdou a fé, ele herdou a comunhão, herdou a intimidade, herdou o momento de levantar altar. Ele aprendeu com seu pai, erguer altar, invocar o nome do Senhor, adorar a Deus. Abraão passou tudo isso para Isaac. E agora Isaac vai caminhar, andar com as suas próprias pernas. Claro que antes de começarmos esse texto do capítulo 26, a terra que Isaac estava morando está registrado no capítulo 24 de Gênesis, versículo 62. A Bíblia diz: ora, Isaac vinha voltando de Beer-Lahai-roi, o poço daquele que vive e me vê. O poço daquele que vive e me vê, porquanto habitava nas terras do Neguebe. O local que Isaac habitava era justamente aqui. Olha o nome do poço onde Isaac habitava: o poço daquele que vive e vê. Só que nesta terra onde Isaac estava habitando, chegou a fome. A fome veio a essa terra, uma grandiosa fome, escassez de pão, escassez de comida, e por essa razão ele vai sair da terra onde ele estava habitando, porque a fome chegou. Claro que a gente entende Isaac, ele está querendo proteger o seu clã, ele está querendo proteger a sua casa, ele está querendo proteger a sua família, ele está querendo proteger a sua finança, ele está querendo proteger a sua herança. A fome chegou na terra, ele imediatamente pensa: eu preciso me mudar dessa terra porque a fome chegou aqui. Talvez faltou em Isaac confiança no grande Deus de Abraão, porque fome na terra não significa que eu posso mudar de lugar, porque a fome chegou na terra. Eu tenho que acreditar na provisão do meu Deus. Eu tenho que acreditar que Deus é o Deus de provisão. Isaac estava lá quando Abraão levantou o altar da provisão, o Jeová Jirê. Isaac estava lá quando o cordeiro foi provido. Então, na cabeça de Isaac, mesmo estando a fome na terra, ele deveria olhar para o céu e dizer: tem fome na terra, mas eu sirvo a um Deus que provê, eu sirvo a um Deus de provisão, eu sirvo a um Deus grande, eu sirvo a um Deus que não vai deixar eu morrer de fome, mesmo havendo fome na terra. Isaac deveria confiar, Isaac deveria colocar a sua confiança em Deus, mas quando a fome chegou, ele resolve mudar de localidade. Isso aconteceu também com Noemi. Quando a fome chegou em Belém, na casa do pão, a primeira coisa que Noemi vai fazer junto com seu marido e com a sua família é sair de Belém, é sair da casa do pão. Por quê? Porque a fome chegou, a escassez de comida chegou. Então é muito mais fácil, no momento da crise, no momento da prova, no momento da luta, no momento do vale, no momento da escassez, no momento da fome, a gente mudar de local
do que acreditar no Deus da provisão. É muito mais fácil para a gente, Tiago, a gente mudar de local no momento da crise do que a gente acreditar num Deus da provisão. Noemi sai da casa do pão porque estava faltando pão, mas nessa saída dela, ela perde o marido, ela perde o filho, ela perde 2 filhos e ela perde o marido. Era melhor ela ter ficado em Belém, mesmo havendo fome. Era melhor ela ter confiado num Deus da provisão. Eu quero dizer para você, e ouvir nesta tarde, como um profeta de Deus, estou aqui como profeta, mesmo diante da crise que nós estamos passando, há um Deus de provisão na nossa vida. Mesmo diante da crise que nós estamos enfrentando, há um Deus de provisão na nossa vida. Na terra pode faltar pão, pode estar escassez, pode haver fome, mas Deus vai continuar cuidando de você na terra, porque Deus, Ele é fiel. Fome na terra. Isaac agora ele vai sair. Meu evangelista aí, Italu, a ideia de Isaac era ir para o Egito. A ideia de Isaac era sair de onde ele estava para descer para o Egito, porque o Egito era potência naquela época, mas Deus intervém. Deus fala com Isaac e diz para ele: Isaac, não, Egito não desça para o Egito, Isaac. É fácil, irmãos. Eu conheço pessoas que desceram para o Egito quando veio a crise. Tem pessoas que serviam a Deus com carinho, serviam a Deus com amor e dedicação, louvava, pregava, adorava o Senhor, mas quando a porta fechou, se desviou. Quando o marido foi embora, se desviou. Quando veio a enfermidade, saiu da presença de Deus, voltou para o Egito. E Deus está dizendo para Isaac: não vá para o Egito. Você não precisa do Egito para desfrutar da minha bênção. Você não precisa do Egito para desfrutar da minha bênção. Então Deus falou para Isaac: não vá para o Egito. Porém, para onde Isaac vai? Ele vai para Gerar. Deus havia falado com Isaac: vai para a terra que eu te mostrar, filho. Vai para a terra que eu te mostrar, porque na terra que eu te mostrar eu vou te abençoar. Gerar não é a terra que Deus mostra para Isaac. Aí no verso 3 e no verso 5, Deus vai trazer a memória de Isaac a Abraão. Porque no capítulo 6 Deus traz a memória de Isaac a Abraão. Veja aí no verso 3: peregrina nesta terra e serei contigo. Não em Gerar, Deus não está falando de Gerar, Deus está falando da terra que mostraria para Isaac. Deus está dizendo: peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus está dizendo para Isaac: Isaac, lembre-se do seu pai Abraão. Lembre-se que para o seu pai Abraão eu disse: saia da sua terra, saia da casa do seu pai, saia do meio da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Isaac, lembre-se que Abraão obedeceu a minha voz. Abraão saiu à procura da terra em que eu iria mostrar para ele. Deus está dizendo: da mesma forma que Abraão me obedeceu quando eu disse para ele que mostraria a terra para ele, Isaac, faça a mesma coisa. Isaac, faça a mesma coisa. Eu quero você na terra que eu mostrar, eu quero você na terra que eu revelar. Então, da mesma forma que Abraão me obedeceu, guardou meus estatutos, guardou os meus mandamentos, guardou os meus preceitos, guardou as minhas leis, da mesma forma que Abraão me obedeceu, faz o mesmo que o teu pai fez. E da mesma forma que eu abençoei ele, eu te abençoarei.
Eu tenho plena convicção que tem promessa que Deus me fez, que talvez eu não alcance ela, mas não vai deixar de cumprir, vai ser liberada sobre Filipe e Davi. Tem promessa que Deus me fez na minha caminhada, que essas promessas não vão me alcançar, mas vão alcançar os meus filhos. Deus está dizendo para Isaac: eu vou te abençoar, mas é por causa de Abraão. Eu vou te abençoar, mas porque eu tenho promessa na vida de Abraão. Eu vou liberar bênçãos sobre a sua vida, Isaac, mas tenha plena convicção que as bênçãos que eu derramarei sobre a sua vida é porque o teu pai, Isaac, Abraão é meu amigo, eu fiz aliança com ele, eu fiz um pacto com ele, eu não vou abandonar a sua descendência por causa de Abraão. Então a bênção que eu prometi a Abraão, eu vou abençoar você também, Isaac. Irmãos, sem conhecimento algum, tem coisas que acontecem hoje na tua vida, é porque a vida inteira tu olhava para teu pai e para tua mãe e dizia: bênção, mãe, e ela dizia: Deus te abençoe, meu filho. Você se levantava: bênção, mãe, e ela dizia: Deus te abençoe, minha filha. Bênção, mãe, Deus te abençoe, minha filha. Ela não tem conhecimento da palavra, ela não tem conhecimento das Sagradas Escrituras, mas a mãe e o pai todos os dias estava dizendo para você: Deus te abençoe, meu filho. 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 E você está debaixo da cobertura de uma palavra profética de teu pai e da tua mãe. Enquanto Isaac estiver debaixo da cobertura de Abraão, espiritualmente falando, Isaac seria abençoado por Deus. Deus estava dizendo: honra a cobertura, honra a cobertura, honra Abraão, Isaac, porque a minha bênção estará na sua vida. Agora aí, meu evangelista Ítalo, Gerar não é um projeto de Deus na vida de Isaac. Gerar é um projeto do coração dele. A primeira potência, o Egito. A segunda potência, os filisteus. Gerar é como se fosse nessa época a capital dos filisteus. Isaac, ele não vai para o Egito, porque Deus disse: não desça para o Egito, mas ele vai para Gerar. Gerar é uma terra de transição. É uma terra de transição. Eu não vou para o Egito, mas fico em Gerar. Mas o nível espiritual do Egito e de Gerar, do Egito e dos filisteus, é a mesma coisa. Idolatria no Egito, idolatria na terra dos filisteus. Prostituição no Egito, prostituição na terra dos filisteus. Pessoas que não temiam a Deus no Egito, pessoas que não temiam a Deus lá dentro de Gerar. Ele vai para uma terra que ele quer ir. Aí quando isso acontece, a gente começa a padecer. Quando a gente começa a andar de acordo com os nossos pensamentos, propósitos. Porque eu venho de uma geração que a gente não dava um passo sem antes perguntar a Deus. Eu venho de uma geração que a gente dobrava os joelhos para perguntar qualquer coisa. Senhor, eu posso, Senhor, eu devo, Senhor, eu posso ir, Senhor, eu devo ir, Senhor, tu queres assim, Deus, o que é que tu queres na minha vida? Isaac não pergunta a Deus: Senhor, a terra boa que o Senhor tem para mim é Gerar. Não, Isaac resolve simplesmente mudar para Gerar, porque Isaac acha que é melhor para a casa dele, é melhor para a família dele estar em Gerar. Eu quero dizer uma coisa para você: melhor para sua casa, melhor para sua família é estar no centro da vontade de Deus. Melhor, vou repetir, melhor para sua casa, melhor para sua família é estar no centro da vontade de Deus. Se está no centro da vontade de Deus, é melhor para sua vida e para sua família. Isaac, em Gerar, ele não vai estar no centro da vontade de Deus, porque fora da vontade de Deus, a gente começa a ter algumas atitudes que não deveria ter. Primeira coisa que acontece com Isaac em Gerar,
Ele mentiu. Deus aparece para Isaac e diz para ele: lembra de Abraão, lembra de Abraão, lembra de Abraão. Só que Isaac deveria lembrar de Abraão dos pontos positivos, não dos pontos negativos. Isaac desce para Gerar. Ele sabe que a terra não é boa. Ele sabe que lá os homens são mais, são ruins. Ele sabe que os homens são idólatras. Mas quando ele desce para Gerar, a Bíblia vai dizer que ele chama a Rebeca de Rebeca. A gente vai para uma terra que os homens só há misericórdia. Então quando a gente chegar lá, eu vou dizer que você é minha irmã. Primeiro ele sai da terra onde havia fome, desacreditando da provisão de Deus. Segundo, ele vai para uma terra que tem prosperidade e agora está com medo da morte. Parece que Isaac se esquece do que Deus falou. Antes dele chegar em Gerar: vou te abençoar, abençoarei tua descendência, multiplicarei, será como as estrelas dos céus. Parece que Isaac se esquece do que Deus havia falado, porque fora do centro da vontade de Deus, a gente se esquece do que Deus falou ao nosso coração. Quando nós estamos fora do centro da vontade de Deus, nos esquecemos do que Deus falou para a gente. Isaac se esquece. Se Deus falou: vou te abençoar e vou multiplicar a sua descendência, ele não deveria temer. Mas ele olha e diz, quando chega na terra, que os homens olham e dizem: e essa mulher aí? Ele diz: é minha irmã. É minha irmã. Isaac mentiu. E a Bíblia diz que ele passa alguns dias, e da janela Abimeleque olha e ele vê Isaac acariciando Rebeca. Olha só, Deus sempre vai criar uma situação para revelar aquilo que está em oculto. Deus sempre tem alguém na janela. Deus sempre tem alguém na janela observando. Não vai muito longe o pecado, não vai muito longe a mentira. Não adianta ocultar, não adianta mentir, não adianta esconder o pecado, porque não vai muito longe. Tem sempre alguém na janela olhando e dizendo: ó, está mentindo. Eu disse que era a irmã dele, mas na realidade é a esposa, porque ele estava acariciando Rebeca. Mentiu em Gerar. Olha só. Segunda coisa que aconteceu com ele em Gerar: ele foi repreendido pelo ímpio, Abimeleque. É claro que Abimeleque aí não é o nome dele, tá, gente? É como se fosse um título, como Faraó. Então, ele foi repreendido pelo ímpio, no local onde ele deveria ser referência, no local onde ele deveria ser exemplo de justo e de justiça. Numa terra onde havia muita idolatria, onde ele era o principal representante de Deus, ele vai ser chamado a atenção pelo ímpio. Tem gente assim, que no local onde trabalha, no local onde estuda, no local onde mora, no local onde transita, onde deveria ser o ponto de referência, onde deveria ser o referencial, não é. As pessoas olham e dizem: rapaz, você é até crente, você até frequenta a igreja, mas você não é referência aqui para nada. A gente que vai, entra no local e perde completamente a essência, está lá dentro, mas não é referencial. Isaac é para ser referencial lá dentro de Gerar, mas ele mente, e mentindo ele vai ser repreendido pelo ímpio. Qual é a moral que o ímpio tem para repreender Isaac e falar de mentira, se eles são também mentirosos? Mas Isaac perde a moral quando ele peca, quando ele deixa de ser referencial nessa terra. Não deixe de ser referencial onde você está plantado.
seja referência de Deus, seja referência de Deus lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, na tua rua. As pessoas têm que olharem para você e dizer: aqui sim é uma referência de Deus, é uma luz de Deus, é um sal de Deus, é alguém de Deus em nosso meio. Ele repreende Abimeleque e diz: rapaz, o que foi que você fez? Você disse que ela era sua irmã, mas ela é a sua esposa. Qualquer homem aqui da nossa terra teria se deitado com a sua mulher, e você traria para a gente juízo, você traria para a gente a culpa, porque você fez isso, Isaac. Isaac diz: não, porque eu temia a minha própria vida, eu fiquei com medo de morrer, eu fiquei com medo de morrer. Aí eu me lembro da frase do apóstolo Paulo que diz: o morrer para mim é lucro, o morrer para mim é ganho, o morrer para mim é lucro, o morrer para mim é ganho. Por que Paulo diz isso? Porque para Paulo nada que houvesse aqui na terra seria suficiente para satisfazer a sua alma, porque a satisfação de Paulo não estava em nada no mundo, nada terreno. A satisfação de Paulo estava em Cristo dentro dele, em Cristo na alma dele. É por isso que ele disse: se eu morrer aqui, não importa, porque eu vou sair dessa terra, mas eu estarei com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu estarei com o meu Cristo. E Isaac está com medo de morrer. Lá dentro de Gerar, Isaac prosperou Isaac. Mas não confunda prosperidade com a bênção de Deus. Não confunda. Nós não podemos confundir prosperidade com a bênção de Deus, ou bens materiais com a bênção de Deus. Você vai observar que dentro de Gerar, Isaac prosperou. Multiplicou-se as ovelhas, multiplicou-se os bois, os servos de Isaac se multiplicaram. O texto diz que ele ficou riquíssimo. Isaac ficou em Gerar riquíssimo. Ele tinha a bênção de Deus em Gerar, mas ele não tinha comunhão com Deus da bênção. Porque o bem material não caracteriza, não, como a presença de Deus na minha vida. Tem gente milionária, mas que não tem nada de Deus. Tem gente que é próspero, mas não tem nada de Deus. No secular, pessoas que não são evangélicas são prósperas, têm bens materiais, mas não tem nada da presença de Deus. A teologia da prosperidade diz que para você ter muito de Deus, é necessário que você tenha bens na terra. Não é dessa forma. Você não precisa de bens na terra, ou de muita prosperidade. Pode até lutar para isso, crescer na vida, ter vários carros, casas. É bom, é bênção ter ouro e ter a prata, mas muito mais importante do que isso é você ter a presença de Deus na tua vida, é você ter a presença de Deus na sua vida. Ele prosperou nessa terra, meu evangelista Ítalo. E geralmente, quando a gente começa a prosperar, diz: aqui é o lugar da bênção. Deus está aqui, porque Deus está me abençoando. Eu estou crescendo. Oh, minhas ovelhas aumentaram, os meus bois cresceram. Aqui é a terra da bênção. Gerar é a terra da bênção, e não era. Gerar significa o nome noite. Gerar foi uma noite escura na vida de Isaac. Financeiramente cresceu, espiritualmente não. Você não vai ver Ibson Isaac adorando a Deus em Gerar. Você não vai ver Isaac levantando altar em Gerar. Você não vai ver Isaac clamando a Deus em Gerar. Ele vai crescer financeiramente, mas a vida espiritual, ele não cresce. Em Gerar, a vida espiritual de Isaac não cresce. Financeiramente ele explode, ele fica riquíssimo, mas espiritualmente é isso aqui, a vida de Isaac. Em Gerar, ele sofreu inveja dos filisteus, porque quando viram ele crescer financeiramente, Abimeleque chama Isaac e diz: saia da nossa terra, porque você cresceu demais,
você está muito mais poderoso do que nós, saia da nossa terra. Ele está sendo expulso de Gerar. Tiago, ele está sendo expulso de Gerar. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe por que ele está sendo expulso de Gerar? Porque não é a terra que Deus plantou ele. Não é a terra que Deus plantou ele. Você entrar numa terra que Deus não te plantou, vai ser fácil alguém te arrancar de lá. Vai ser fácil alguém tirar você de lá, porque é uma terra que você está, mas que Deus não está no negócio. Mas eu quero ver alguém arrancar você da terra que Deus te plantou. Você entendeu? Vou repetir. Eu quero ver alguém arrancar você da terra que Deus te plantou. Alguém pode tirar você de uma empresa que Deus não te colocou. Agora, na empresa que Deus te colocou, eu quero ver tirar, porque quando Deus coloca, ninguém toca. Isaac está sendo expulso da terra, porque não é a terra que Deus deu a ele. Só que ele está tão acostumado com Gerar, que sabe o que vai acontecer? Ele não vai sair de Gerar. Ele vai para um vale. Ele se afasta de Abimeleque e vai para um vale. E nesse vale, Isaac vai começar a abrir poços. Essa época, hoje em dia, abrir um poço é de suma importância. E é bom. Mas nessa época aqui, abrir poço era ter um gerador de vida para a casa, para a família. Era muito mais importante do que para a nossa época hoje ter um poço. Então Isaac vai abrir poços. E eu acho bonito que Isaac, ele vai reabrir. Olha só que coisa linda. Coisa linda isso aqui. Isaac vai reabrir os poços que Abraão abriu. Isso aqui é lindo demais. Ele vai reabrir os poços que Abraão abriu. Isaac poderia abrir poços novos, sim ou não? Sim, mas não. Isaac não quer abrir poços novos. Ele quer abrir o poço que o pai dele abriu. Ele quer beber da água que o pai bebeu. Ele quer beber da água que o pai bebeu. Ele quer beber da água que o pai bebeu. Então ele vai abrir os poços que os filisteus entulharam, jogaram pedra, fecharam os poços. Isaac disse: não, eu vou abrir os poços que papai abriu. E ele foi reabrindo esses poços. E mais, ele não mudou o nome. Ele não mudou o nome dos poços, continuou a mesma coisa, o mesmo nome. Só que em Gerar, ele abre um poço, e os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac e disseram: o poço é nosso. Isaac olhou para aquele poço e colocou o nome de Ezeque. Ezeque quer dizer discussão. Discussão. Gerar era uma terra de discussão. Isaac abre mão desse poço e diz: não, eu não estou aqui para discutir. Então ele abre mão desse poço que ele colocou o nome de Ezeque, que quer dizer discussão. O segundo poço que ele abre, os filisteus também vieram e disseram: é nosso. Ele coloca o nome desse segundo poço de Sitna. Sitna quer dizer inimizade. Ele diz: não, já que vocês acham que o poço é de vocês, então eu não quero. Ele abre mão do segundo poço. Inimizade. Ele não cria inimizade. Irmãos, ali dentro de Gerar, Isaac não tem amigos. Ele abre mão do segundo poço. O terceiro poço que ele abre é Reobote. No terceiro poço ninguém brigou, ninguém discutiu, ninguém disse: esse poço é meu. No terceiro poço, Isaac disse: Reobote, lugar espaçoso. O Reobote, lugar espaçoso. Ele vai agora agradecer pelo lugar espaçoso que Deus estava dando. Mas esse lugar espaçoso ainda não era o local que Deus queria dar para Isaac.
E qual é a terra, Bispo Gleiton, que Deus queria que Isaac estivesse? Diga comigo, em Betseba. Diga, em Betseba. Deus queria Isaac em Betseba. Você vai ver no texto que Isaac vai para Betseba. Em Betseba passou um gigante da fé chamado Abraão. E ele faz aliança com Abimeleque. Abraão faz aliança com Abimeleque. Esse rei da época de Isaac não é o mesmo rei da época de Abraão. Usam o mesmo nome, como os faraós usavam, Abimeleque, mas não é o mesmo. O Abimeleque antes fez aliança com Abraão. Veja lá, Gênesis capítulo 21, versículo 29 em diante. E perguntou Abimeleque a Abraão: que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: estas 7 cordeiras receberás da minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço, pelo que chamou aquele lugar Betseba, porque ali os dois juraram. Assim fizeram um pacto em Betseba. Depois se levantaram, Abimeleque ficou o chefe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Betseba, invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Ele vai chegar a Betseba, onde o seu pai levantou um altar. Era justamente aqui que Deus ele quer Isaac. Deus não quer Isaac em Gerar, Deus quer Isaac em Betseba. Gerar significa estar longe do centro da vontade de Deus. Betseba significa estar no centro da vontade de Deus. E a pergunta que eu faço para você é: você está em Gerar ou você está em Betseba? Você está longe do centro da vontade de Deus ou você está no centro da vontade de Deus? Onde você está? Em Gerar ou em Betseba? Se você está em Gerar, está na hora de você sair de Gerar e entrar em Betseba, correr para o centro da vontade de Deus, porque Deus quer você no centro da vontade dele. Em Betseba, meu evangelista Ítalo, que significa 7 cordeiras ou pacto, a palavra Betseba. Em Betseba, Isaac ouviu a voz de Deus. Você só vai ouvir a voz de Deus se estiver no centro da vontade dele. Longe do centro da vontade de Deus, você não ouve a voz de Deus. Você só vai ouvir a voz de Deus, e com frequência, quando você está no centro da vontade dele. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus ele fala conosco. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus se revela para a gente. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ele nos dá a sua orientação. Se você quer ouvir a voz de Deus, ande no centro da vontade dele, porque quem anda no centro da vontade do Pai ouve a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus falar com você? De replaçaio da rabagadobachúria de ramanaia. Sabe, durante essa semana eu me levantei, e quando eu me levantei com o nome de Isaac na minha cabeça. Isaac. Aí eu entendi logo: Senhor, o Senhor quer que eu leia algo sobre Isaac para pregar sobre Isaac. E ali foi dar uma lida, meu evangelista Ítalo, sobre Isaac. As mensagens vinham assim, eu me acordo e de repente sinto um fogo do Espírito na minha vida, e Deus me dá o livro, às vezes Deus me dá o nome do personagem. Deus disse: vai lá, meu filho, leia
um pouco sobre Isaac. E mergulhando nesse texto, Deus começou a ministrar o meu coração e dizer: meu filho, você me ouvirá muito mais se você andar no centro da minha vontade. Esqueça a sua vontade, porque enganoso é o coração do homem, mas ande no centro da minha vontade. Eu vou te orientar, vou falar com você, vou te ensinar. Meu Deus do céu, se você quer, meu filho, ouvir a voz de Deus falando ao seu ouvido nitidamente, você precisa correr para o centro da vontade de Deus. Lá ele ouviu a voz de Deus. Está aí no verso 23. Depois subiu dali a Betseba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência, por amor do meu servo Abraão. Por amor do meu servo Abraão. Ítalo, em Betseba ele ouviu a voz do Senhor. Em Betseba ele invocou o nome do Senhor. Você não vai ver você não vai ver Isaac orando em Gerar, porque fora do centro da vontade de Deus a gente perde a vontade de orar. Quando a gente está fora do centro da vontade de Deus, a gente perde o desejo de ler a Bíblia. Quando a gente está fora do centro da vontade de Deus, a gente perde o desejo de cultuar, de adorar ao Senhor. Fora do centro da vontade de Deus, nós não temos prazer de nada. E eu posso falar com precisão, porque já estive lá. Eu já estive fora do centro da vontade de Deus, e fora do centro da vontade de Deus não vinha desejo de orar, não vinha desejo de ler a palavra, não vinha desejo de louvar. Fora do centro da vontade de Deus eu pregava sem sentir nada, sem sentir a presença de Deus. Fora do centro da vontade de Deus eu não ouvia as orientações do Senhor, as mensagens que eu pregava era eu que escolhia, não descia do céu. Fora do centro da vontade de Deus eu fazia o que queria, mas no centro da vontade de Deus é diferente. A gente tem sede de Deus, a gente tem vontade por Deus, a gente sente, a gente tem fome pelo Senhor. No centro da vontade de Deus a gente olha e diz: o que me importa é Deus, o que eu quero é Deus, o que eu necessito é Deus, tudo para mim é Jesus, e sem Ele eu não vivo. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, o nosso coração arde por Jesus. O clamar, o orar, o adorar, isso é fácil, isso é simples, porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, não precisa ninguém estar mandando a gente levantar a mão para dar glória ou dar aleluia. Não precisa o ministério de louvor dizer abra a boca e adore. Não, quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente entra nesse culto e diz: sabe de uma coisa, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. No centro da vontade de Deus a gente clama, a gente invocou Isaac ao nome do Senhor. É mais fácil invocar e adorar o nome do Senhor no centro da vontade do Senhor. Terceiro, Isaac em Betseba. Ai, Jesus. Levantou um altar. Levantou uma tenda. Porque quando se levanta uma tenda, você diz: essa é a terra que Deus me quer. Quando você levanta uma tenda, você está dizendo: essa é a terra que Deus me quer. Daqui ninguém me tira, porque foi Deus que me colocou aqui. Então ele levanta uma tenda para morar lá, mas ele levanta um altar. Olha aqui, esse altar que Isaac levantou, se você não der um glória, esse altar que Isaac levantou
tipifica Cristo. Vou repetir, isso é para você dar glória. O altar que Isaac levantou tipifica Jesus. Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Chegaram para João Batista e disseram: João, está vendo aquele homem que você batizou no Jordão? Tô. O homem está crescendo demais. João, tu tem que tomar uma providência. Por quê? Porque, João, está batizando mais gente do que você. Eu disse: está certo. Tem mais discípulos do que tu, João. A turma está seguindo tudo ele. Te abandonaram, estão seguindo ele. João disse: é. E aí, João, vai tomar a decisão? Vai tomar alguma posição? Vai mandar ele parar de pregar, João? João disse: não. Mas por que, João? Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou apenas uma voz. Importa que ele cresça e eu diminua. 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 Isaac levantou o altar. Isaac levantou o altar. Ei, meu filho, o segredo é levantar Cristo. O segredo é levantar Cristo. O segredo é levantar Jesus. Ei, meu filho, levanta Jesus. Levanta ele, levanta ele, levanta ele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Levanta o altar, levanta Cristo, levanta Jesus na tua vida, levanta Jesus na tua casa, levanta Jesus no teu casamento, levanta Jesus na criação dos teus filhos, levanta Jesus no teu projeto, levanta Jesus na tua empresa. Levanta Jesus dos teus sonhos. Levanta Jesus, porque levantando Jesus tudo vai dar certo para a glória do nome de Deus. Levanta Cristo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Levanta Jesus. Levanta Jesus. Que Ele seja o centro da sua vida. Que Jesus seja o centro da sua vida. Tudo termina nele. Tudo se encerra nele. Porque dele e por ele, porque dele e por ele, porque dele e por ele, porque dele e por ele são todas as coisas. Levanta Jesus. Só faz a declaração que o apóstolo Paulo fez: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que levantou Jesus na vida, que levantou Jesus na vida. Faz uma declaração como essa: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo era encharcado de Jesus. Eu quero que você saia nessa tarde encharcado de Jesus. Oh, meu Deus, eu quero que você saia nesta tarde encharcado de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Se encharque dele, se encharque de Jesus. Eu vivo sem qualquer coisa na terra, só não vivo sem Jesus. Eu vivo sem qualquer coisa aqui na terra, eu só não consigo viver sem Jesus. Sem Ele eu não consigo não. Sem Ele a minha vida não tem sentido. Sem Jesus a minha vida não tem sentido. O sentido da minha vida é Cristo. O sentido da minha vida é Jesus. Fica de pé para adorar Ele.
sentido da minha vida, Cristo. Jesus, eu te amo tanto, Jesus. Jesus, tu és o meu tudo. Você pode fazer nessa tarde uma declaração de amor para Jesus. Você pode se declarar nessa tarde para Jesus. Não perca a oportunidade, se declare para Ele. Diga alguma coisa para Jesus, porque Ele está aqui. Diga alguma coisa para Jesus. De ti, mais de ti e menos de mim. E menos de mim, e menos de mim, e
trouxe-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me destes e para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve. As mentiras que eu ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Debaixo dessa presença maravilhosa, existe alguém no nosso meio que quer entregar sua vida a Jesus. Existe alguém no nosso meio que veio participar desse culto, que não é evangélico, que está afastado do evangelho e quer se render aos pés de Jesus. Se nessa noite você quer se render aos pés de Jesus, venha, porque Ele quer encharcar você dele. Hoje é a tarde da gente ser encharcado de Jesus. Venha, porque o Senhor está te chamando. Se existe alguém no nosso meio que não é evangélico e quer entregar sua vida para Jesus, venha. Eu vou lhe dar 2 minutos enquanto a gente adora mais um pouquinho. Não medo em teu amor capturou-me, me lembraste Levante a mão e adore. das promessas firmosas, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor capturou-me, me lembrastes de tuas promessas Saio da rabagado basura da camanaia. Tite placa chorogodô replassamia fala. No amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu divino e maravilhoso Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com a sua família, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra e com todo Israel do Senhor.
hoje e para todos sempre. E você diz: em paz me deitarei. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, dê glória ao nome dEle. Para ti eu